Bom, então, estamos oficialmente começando nossa aula. Hoje, nós vamos começar no capítulo 5, as reformas religiosas. E antes de eu compartilhar aí para vocês verem a tela, só para a gente lembrar um pouco que nós falamos, né, desse capítulo anterior do Renascimento Cultural. Nós vimos que ele aconteceu na Itália por conta do comércio, né, o contato com vários povos, vários produtos, e aí a classe da burguesia, que eram os comerciantes, estavam crescendo, né, financeiramente, e com isso eles vão investir para ter prestígio na sociedade. Né? Não sei se foi na turma de vocês ou na outra turma, alguém perguntou por o que eles ganhavam com isso, né? A classe da burguesia. Ganhavam prestígio, o nome ficava conhecido. Ah, foi o Joaquim que começou a divulgar o trabalho de Leonardo da Vinci, por exemplo. Né? Então, foi assim, dessa forma que eles vão tendo prestígio social. Quer dizer, eles não eram nobres, não tinham título de nobreza, não eram pobres, era uma classe que estava crescendo financeiramente. Né? Não dependia da igreja e muito menos de um senhor, né? Vamos dizer assim. E aí nós vamos iniciar tendo essa introdução. Deixa eu colocar aqui. E aí, estão vendo a tela, gente? Sim. Sim, Claudete. Tá bom. Então, o que eu faço, né? O pessoal já viu que... O pessoal já percebeu que eu coloco alguns pontos, né, do conteúdo do livro, mas também acrescento algo que não tenha sido falado e que eu acho que seja importante. Então, vamos lá. Então, dentro desse contexto que eu falei para vocês, é que vai acontecer o movimento da reforma religiosa. Reforma, primeiro, vamos imaginar aqui uma coisa. Reforma, quando você vai fazer uma reforma, né, geralmente a gente faz uma reforma em casa, aí a gente faz o quê? A gente muda, né? Vai mudar a cor da pintura da parede, vai mudar o piso da cozinha, do banheiro, ou às vezes vai mudar até o ambiente de lugar, vai colocar uma parede, vai tirar uma parede, né? Então, uma reforma é uma mudança. E essa mudança vai acontecer, gente, por conta desse renascimento. Quando nós iniciamos o capítulo do renascimento, eu falei para vocês, vai ser um fato muito marcante desse momento para frente. Então, o renascimento vai começar vamos dizer, a fazer com que as pessoas repensem como estava a sua vida, o que antes não podia, né? Que a igreja determinava. Então, nós vamos ver por esse momento. Então, o renascimento, a palavra já diz, é algo que nasceu novamente, né? E a reforma é uma mudança grande, aqui no caso, gente, especificamente quanto à religião. Até então, a religião cristã católica é que tinha todo o poder, com os renascentistas dando novas ideias, dando novos pareceres, mostrando suas experiências, vão surgir novos pensamentos. Então, vamos lá, vamos entender isso. Aí, isso que eu falei está contido aqui, nessa pequeno contexto histórico, né? Do século XVI, iniciou na Europa o movimento do Renascimento, que nós vimos, né? A busca, né, daqueles valores da antiguidade clássica, que era a cultura de Grécia, de Roma, né? Vimos também as características desse renascimento, ó, o humanismo,
o antropocentrismo, né? O humanismo colocava o ser, né? O ser humano como o poder total, sendo o centro das atenções, né? Vamos lembrar que Deus não deixou de existir para essas pessoas. Apenas a igreja, os membros da igreja, é que Perderam o eles poder. não vão seguir. Eles não vão seguir mais. Fala, José. Não, eu ia falar que a igreja perdeu o poder. É mais ou menos É, isso. Ela não perde o poder total. A gente vai ver no decorrer aí desse assunto que ela vai perder uma parte de poder e vai correr atrás por causa disso. Nós vamos ver o que ela vai fazer para conter a perda desse poder, tá? Então, aí a gente tem aqui, ó, o mundo acabou ocupando um lugar, o humano passou a ocupar um lugar central, né, do mundo. Ele tem as suas ideias, ele pode fazer suas experiências, ele pode falar das suas experiências. Nós vimos o renascimento científico também, né? E com tudo isso, a reforma protestante, né, foi a grande transformação da igreja, né, na época moderna, que vai ser o quê? Vai romper a unidade do cristianismo. Quer dizer, no Ocidente, por quê? Na Europa, né? Nós vimos que o Renascimento surgiu na Itália. Itália faz parte do continente europeu. E aí nós vamos ter essa igreja, né? Essa religião, cristianismo, ela vai ter uma quebra no Ocidente. Então, vamos lá. Vamos ver. José, lê para mim aí, José, essa partezinha aqui. Muitas ideias até então consolidadas. Essa parte daqui que está seu mouse? Isso, Muitas ideias até então consolidadas passaram a ser questionadas, inclusive a fé e a Igreja Católica. Isso, nós vamos ver isso. Desculpa. Referente a isso, nós vamos ter, inclusive, na página 223, vocês podem abrir e dar uma olhada, está lá, influência das ideias humanistas. Nós vamos ver lá, está citando um renascentista que foi Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã, ele vai colocar, né, ele holandês, ele vai colocar que as pessoas podiam, né, ou, na época, né, podiam fazer a interpretação sem a ajuda da igreja. Você podia pegar a Bíblia, desde que você soubesse ler, né, porque não era comum todos saberem ler, e você poderia fazer a sua interpretação, porque quem fazia a interpretação eram os membros da igreja. Então, eles faziam a interpretação que eles queriam, ok? Então, aí ele questiona, a fé, cada um possui a sua, né? Então, a igreja é que manipulava, ela usava a mente das pessoas com o que ela queria. Gente, olha só, estou falando isso aqui, né? Vou fazer uma observação grande. Estou falando isso aqui, não é para falar porque a religião católica foi terrível, manipuladora. Foi um período. Eu não estou acusando, nem estou defendendo. Nós estamos no contexto histórico, ok? Então, nós precisamos ter essa fala que eu coloquei agora aqui, ó, né, na cabeça. Nós vimos desde o ano passado os povos antigos, com as religiões, com os deuses, né? E nós estamos conhecendo como era, quer dizer, a influência que a igreja teve no contexto histórico, ok? Então, é bom deixar isso claro, tá? Então, vimos isso aí.
Vamos ver, então, aí. Renan, pode ler o outro item aqui para mim, Renan? Poste. Então, lê aí para gente. No início do século XVI, a Igreja Católica havia intensificado algumas ações que eram amplamente criticadas, inclusive por membros do clero, mas também por nobres e camponeses. Isso. Então, a Igreja Católica, ela estava aumentando as suas atitudes em relação às pessoas. E chega ao ponto que até os nobres ficavam questionando determinados fatos. Então, vocês observem que os nobres que eram assim, né, com a igreja, eles também começam a questionar. Peraí, será que a igreja não está ultrapassando, está indo muito além? Então, seria esse o questionamento. E, finalizando, vamos ver aí. Rebeca, pode ler aqui a última? Posso. Vai. A principal delas era o oferecimento de indulgências, remissão de pecados, a quem doasse qualquer quantia para a igreja. Essa palavra aqui vai ser uma grande palavra, um grande fato dentro desse contexto de reforma. Indulgência. Era você pagar, gente, para ter o perdão dos pecados. Você fez alguma coisa, você ia à igreja, né? Teria lá um livro na qual você iria pagar e confessar seus pecados. É uma coisa totalmente absurda. Jamais isso foi atitudes adotadas por Jesus, né? Desde que a pessoa sentisse realmente o arrependimento da coisa errada, estaria perdoado, né? Então, as pessoas, elas se sentiam, né? E quem não tivesse dinheiro? Mudando até a frase que eu ia colocar. E quem não tivesse dinheiro, então ia ser condenado pelos pecados? Né? Então, as pessoas trabalhavam em função de pagar à igreja o perdão dos seus pecados. Isso era uma coisa terrível, porque muitos não sabiam ler, logo não vai saber o que está escrito na Bíblia. Acreditavam só no que os membros da igreja falavam. Gente, essa parte de introdução ficou ok? Alguém quer questionar alguma coisa? Deu para Ficou entender? bem? Uhum. Deu para Tá entender bem. Tá bom. Tudo bem, Claudete. Então tá. Então, porque isso aí foi para a gente ter a noção de que um capítulo sempre está ligado ao outro, né? Bom, aí nós vamos ter a influência de Gutenberg. Lembra quando eu falei que ele não tinha sido citado lá no Renascimento, mas ele vem do período do Renascimento? Ele vai ter uma grande influência nesse momento das reformas religiosas, né? Que nós já vimos, né? Já conhecemos ele, vimos que ele cria a primeira máquina, vamos dizer assim, de prensar e sair as páginas dos livros, na qual vai contribuir para que tenham mais livros, porque os livros eram escritos manualmente, eram copiados manualmente, isso demorava muito, e dessa forma ele poderia montar vários livros, né, muito mais rápido do que copiando manualmente, né? Então, Gutenberg, nós vamos ver que ele é alemão e ele cria essa prensa aí na Alemanha. Mais à frente nós vamos ver citá-lo novamente. A influência humanista, né, que eu até antecipei um pouquinho falando para vocês aí de Erasmo de Roterdã, né? Então, passou para a história por se opor, né? Vocês podem até destacar aí no livro de vocês, ó, na página 223, segundo parágrafo. Não é 300, não, tia? 323.
Acharam? 323, segundo parágrafo. Está falando lá do holandês Erasmo de Roterdã. Gutenberg era alemão, esse aqui era holandês. Aí você destaca lá, passou para a história por se opor ao domínio da igreja sobre a educação, a cultura e a ciência, né? Porque a igreja é que tinha todo, vamos dizer assim, todo o poder. Ela que sabia, ela que tinha a educação, a cultura, ela que sabia informar sobre a ciência, né? Sobre a ciência, vamos ter aquele exemplo que ela adotou o conceito de Ptolomeu lá na Grécia Antiga, de que a Terra era o centro do universo. Então, ficou com essa ideia e não aceitava outra. Quando Copérnico coloca que não era a Terra o centro do universo, aí a igreja já vai, poxa, por que esse homem, né, está questionando isso? Porque se essa é a verdade, entendeu? E defendia que a fé, olha, isso também é bem interessante, o Erasmo de Roterdã vai dizer que a fé podia se revelar de maneira simples, por meio de interpretação direta da Bíblia pelos fiéis, sem necessidade da religião. Qualquer pessoa pode pegar a Bíblia, ler e fazer a sua interpretação? Sim. Sim, né? Qualquer pessoa, independente de religião ou não. Qualquer pessoa. A Bíblia, lembra que eu já disse isso? A Bíblia é o primeiro livro da história. É o primeiro livro de história, né? Então, a Bíblia, ela está sendo colocada como que qualquer pessoa poderia fazer isso. Não os membros da igreja, só eles que teriam poder. Ok? Alguém quer fazer alguma pergunta, questionar, está com dúvida em algum item? Eu só queria que a senhora repetisse onde que é para sublinhar mesmo, por favor. Na página 223, segundo parágrafo. Ah, sim, obrigado. Pode destacar o segundo parágrafo todo. Do holandês? Isso. Tá, obrigado. Nada. E ainda completando aí para finalizar o Roterdã, ele ainda dizia que a igreja deveria se moralizar. Olha o termo, gente. Que a igreja deveria se moralizar. Por quê? Ele como um renascentista, ele conseguia enxergar como que os membros da igreja usavam as pessoas para o que eles queriam. Vocês imaginam a questionar aquela situação essa aqui, ó, das indulgências, para pagar, para perdoar os pecados. Isso era um dos maiores absurdos. Esse ponto, gente, das indulgências, vai ser o início do surgimento de novas religiões. Religiões que vão protestar. Deixa eu ver quem está pedindo para entrar. Tiago, ai, cadê? Não deu tempo. Religiões que vão protestar. Por isso é chamada de igrejas protestantes. Vão protestar essas realizações da Igreja Católica. Ok? Então, vamos lá. Aí nós estamos tendo o parecer das 3 igrejas protestantes que vão surgir. Nós vamos ter aqui Martim Lutero, né? É porque aqui embaixo foi a imagem que eu queria colocar para vocês, mas estava escrito em espanhol, mas não tem problema não. Martim Lutero vai criar a igreja luterana, João Calvino, a igreja calvinista, e o rei Henrique VIII da Inglaterra vai criar o anglicanismo.
Vamos conhecer essas três. Ah, professor, e hoje a Igreja Batista, não sei o quê, vem da divisão dessas três primeiras igrejas, tá? Bom, então vamos conhecer Martim Lutero, tá? Aí o item de vocês 325. Na 324 tem um exercício, logicamente vou deixar para vocês fazerem, na próxima aula nós corrigirmos. Aí, na 325, nós temos falando de Lutero. Antes de falar exatamente sobre Lutero, gente, nós temos aqui, ó, século XV a XVI, né? Estamos aí no final do Renascimento, século XV, XVI, né? Vamos dizer assim, pegando quase o final do Renascimento. Mas um século antes, não se preocupe com esse nome, tá? Eu não vou cobrar, mas preciso falar sobre ele. Um século antes, tiveram outras pessoas, mesmo antes do Renascimento, que já questionava esse poder da igreja. Era John Hus. John Hus e Wycliffe, esses dois já questionavam sobre a igreja, né, sobre o poder dela. Então, as ideias de John Hus vai influenciar muito o pensamento de Lutero. Só para vocês terem essa ideia de que Lutero ele vai pegar as ideias, né, desse John Hus no século passado e vai começar a pensar sobre o que ele dizia. Então, vamos conhecer, né? Foi o grande idealizador da reforma protestante, contra as práticas de simonia, né? Essa palavrinha aqui, gente, gostaria que vocês escrevessem numa beiradinha do livro. Ó, pode ser aqui embaixo, pode ser aqui em cima, ó, aqui embaixo, nesse espaço branquinho aqui, né? Como observação. Qual palavra, tia? Aqui, ó, simonia. Aí vocês botam entre parênteses, compra e venda ilícita de coisas espirituais. Aí vocês anotem isso aí, essa palavra, simonia. Aí quando vocês verem isso aí mais à frente, vocês vão ver, vão lembrar que é venda ilícita, por quê? Porque não era permitido, né? De coisas espirituais, por exemplo, Deus, vou colocar um pouco menos, vamos dizer assim, Jesus, né, nunca falou que era para comprar um pedaço do manto dele que o cobriu, né? Olha, quando eu morrer, vocês vão pegar, vão comprar um pedacinho do tecido que vai envolver o meu corpo. Nunca jamais disse isso. Mas os membros da igreja, para arrumar dinheiro, eles faziam isso. Ó, você já tinha que pagar para perdoar os pecados, as indulgências, né? E agora também você vai pagar por outras coisas, porque as pessoas, gente, acreditavam em você chegar numa igreja e a igreja falar assim, gente, eu tenho um pedacinho aqui, ó, da madeira que foi da cruz que Jesus morreu, onde ele foi crucificado. E aí todo mundo achava aquilo sagrado e queria comprar e queria ter aquele pedacinho de madeira. Imagina isso? Que situação? Né? Terrível. Do manto que cobriu Jesus. Então, era isso a simonia, a venda de objetos que eles diziam ser sagrados para obterem dinheiro, enriquecer a igreja, tá? Então, ó, ele vai ser contra essa simonia
e a venda das indulgências, que era o que a gente viu, o perdão dos pecados, né? Ele vai se inspirar no versículo bíblico: o justo se salvará pela fé. E aí ele diz o quê? O que vocês acham? Alguém poderia me falar a interpretação disso aqui? O justo se salvará pela fé? Que seria isso? Que o justo não precisava de uma base, ele só precisava acreditar em Deus e seguir em frente. Ele não precisava da Pagar? igreja. Da igreja, mais ou menos, Isso, uma religião. isso. Muito bem. Gente, só o José fala comigo, gente. Vamos falar também, hein? Então, o justo se salvará pela fé. Ele pega esse versículo, né, que estava na Bíblia, e coloca: as pessoas não precisam pagar para perdoar os pecados. Você acreditando em Deus, você fazendo o seu arrependimento, né, e não repetir aqueles atos, você estaria salvo. E aí, mediante, olha, eu acho, esse ponto, eu acho, vamos colocar assim, eu adoro a coragem que teve Martim Lutero. Vamos lembrar, pela imagem aqui, você percebe que ele era um monge, ele era um padre. Ele era um padre, ele estava dentro da Igreja Católica, mas ele não aceitava a simonia e nem as indulgências, porque ele lia a Bíblia. Então, ele via que na Bíblia não estava escrito nada disso. Aí, gente, ele vai se revoltar. E quanto mais ele lia a Bíblia, ele ia ajustando o seu pensamento, e ele escreveu 95 teses. Né? Ele foi escrevendo. O que são essas 95 teses? Ele acreditava como deveria ser a igreja, e não como ela estava atuando. Gente, olha a coragem que ele teve. Ele era um membro da Igreja Católica, e ele questiona isso a partir de dentro da igreja. Aí imagina que isso vai ser um problema, né? Com essas 95 teses, ele vai na porta da cidade onde tinha a igreja central, a cidade de Wittenberg, e prega, né, essas teses na porta da igreja. O que vocês acham que aconteceu? As pessoas que passavam por ali liam. Foi preso? Isso, exatamente, tem mais ou menos isso aí. Então, as pessoas paravam e liam, e ficavam naquela, né? Ué, o que é isso que está escrito aqui? Isso não é a palavra das pessoas da igreja. Começavam a questionar sobre isso. Aí, ele é levado, né, a um julgamento lá entre eles, e ele é excomungado. Excomungado era o quê? Ele é expulso da Igreja Católica. Por pouco, ele não vai preso e ser queimado na fogueira. Por pouco. Né? O John Hus, aquele que eu falei no início, no século anterior, ele foi queimado vivo na fogueira. Porque ele colocava essas questões e a igreja não aceitava, e levou ele e condenou ele, porque ele estava contra a Igreja Católica. Ele morreu queimado na fogueira. Que situação. Ele, por um momento que as ideias renascentistas estavam crescendo, vamos dizer que até o salvou. E aí ele vai para outra cidade colocar as suas ideias, e daí ele cria a sua própria igreja. Ele vai traduzir, a Bíblia estava escrita em latim, né? A Igreja Católica tinha a Bíblia ainda na língua original, em latim, e ele traduz para a Alemanha, para alemã, desculpa. Ele traduz a Bíblia para quê? Para que todos lá na Alemanha pudessem ler e saber o que estava escrito na Bíblia.
E isso vai causar uma reviravolta terrível na igreja, né? Então, ele vai ser excomungado, né? E nós vamos ter aí o surgimento da igreja que vai vir com o nome dele, luterana. Aqui, luteranismo era o ideal da religião, tá? Mas a igreja luterana. Vocês sabem que eu moro do lado de cá, né? Da ponte. Eu moro em São João, mas o município meu, ele é divisa com o Duque de Caxias, e quando eu venho de Caxias para cá, eu passo numa igreja luterana. Só que eu nunca consegui pegar eu tenho que um dia soltar ali e ir lá para conhecer como que é a igreja luterana. Bom, a igreja, sim, eu sei como são as igrejas luteranas, mas eu nunca entrei ali, entendeu? Aí, por São Gonçalo, de repente, pode ser que tenha alguma também, com esse nome mesmo, original. Então, gente, o que a gente guarda? Martim Lutero, um membro da igreja, vai se basear no justo se salvará pela fé, não precisa pagar para nada. Revoltado com as cobranças da igreja, escreve as 95 teses, e as prega, né, na porta da igreja da cidade, que as cidades não tinham muitas igrejas grandes, e essa era a igreja principal lá dessa cidade, né? Alguém quer questionar alguma coisa? Dúvida em algum ponto? Não entendeu? Não, eu acho que eu entendi tudo direito. Também. Eu entendi tudo. Tá bom. Olha, ainda continuo falando dele mais um pouquinho, que eu vou colocar aqui para vocês verem. Aqui são os princípios da igreja de Lutero. Olha o que ele coloca, como se fosse assim, as leis da igreja luterana, né? Nós temos os 10 mandamentos, né? Que são seguidos pela igreja católica. Aí ele coloca aqui a sua doutrina. Primeira coisa, salvação pela fé, né? Todo mundo que tem a fé, que acredita, estaria salvo. A presença da verdade estava na Bíblia. Só o que está ali que é verdade. Extinção do clero regular. Ele acaba com as ordens religiosas. As ordens religiosas são aquelas ordens que tem, não sei se vocês conhecem, porque tem dentro da Igreja Católica tem várias ordens. Tem as franciscanas, tem as clarissas, tem as augustinianas, as antoninas, né, que seguem determinados santos da Igreja Católica. Então, ele acaba, na igreja dele não tem isso. A livre interpretação da Bíblia, sem necessidade de pregadores, padres ou outros intermediários. Você está na igreja, você pode fazer a leitura e interpretar aquilo que você leu. Eliminação de tradições e rituais de cultos religiosos. Não tem nenhuma tradição, porque o culto religioso tem que ter. Por exemplo, na Igreja Católica a gente tem a missa, a gente tem no início a mensagem, a gente tem geralmente 2 leituras, a gente tem o evangelho, que é a parte da fala de Jesus, né? Então, ou de um dos seus apóstolos, e aí ele não tem essa obrigação de segmentos religiosos. É como se fosse um pastor que chega e pega e começa, faz a leitura e faz a interpretação, e dali ele vai falar para os seus fiéis. O fim do celibato. O celibato era, o que é? Quando as pessoas entravam para a Igreja Católica, não poderiam casar, né? Então, ele acaba isso, o celibato. As pessoas, vamos dizer aí, os pastores, né, que vão falar na igreja luterana, poderiam sim se casar, né, como a gente tem os pastores aí de várias igrejas protestantes que são casados, tem uma vida normal, tem o seu trabalho e faz a sua palavra na igreja.
Proibição do uso de imagem nas igrejas. Nas igrejas protestantes não tem imagens, como na igreja católica. Tem a imagem de Nossa Senhora, a imagem de Jesus Cristo morto na cruz, Nossa Senhora das Graças e etc. Isso não tem nas igrejas protestantes. Tanto na luterana como nas outras também nós vamos ver que não vão ter. Nenhuma delas tem imagens representando algum santo, tá? O uso do alemão nos cultos religiosos. Então, vamos lembrar que nós estamos falando de Lutero na Alemanha. Então, o culto vai ser na língua do povo, né? E não em latim. Se ele falar em latim, ninguém vai entender nada. Então, ele pega e faz a tradução da Bíblia para o alemão. E 2 itens que ele aceita da Igreja Católica: a Eucaristia e o batismo. Alguém sabe o que é a Eucaristia? É o pão, A comunhão, né? é a comunhão, Isso. Não tem problema não, José. Então, a Eucaristia é aquele momento da comunhão. Por exemplo, quem frequenta a Igreja Católica geralmente tem aquele momento chamado fazer a primeira comunhão, né? Fica lá indo, estudando alguns pontos durante agora quase 2 anos para fazer a primeira comunhão. Então, é a Eucaristia. Então, eles acreditam nessa comunhão, não necessariamente eles fazem uma hóstia, como na Igreja Católica, mas sim o próprio pedaço do pão seria essa comunhão, né? E o batismo, que ele acredita que com o batismo a pessoa estaria abençoada para seguir o seu caminho, a sua vida. Então, esses 2 itens são os únicos dos mandamentos da Igreja Católica, né, que é casamento, Eucaristia, batismo, sacramento de crisma, são 7. E aí esses 2 é o que ele adota. Então, teve muito... vou fazer a pergunta. Acharam que foi bem considerada aí as mudanças? Sim. Né? Sim. Então, isso. Então, a Igreja Luterana, ela vai ter isso, ela vai até hoje seguir essas regras aí. E só para vocês terem uma noção, eu coloquei, são 95 teses, né? Eu peguei 4 aqui, né? Quem tiver curiosidade, não precisa ler as 95, mas pode botar lá no Google tese de Lutero e ler umas ou outras que acharem interessantes. Ó, exemplo, estão errados, né, a 21ª, estão errados os pregadores de indulgências, que dizem que o homem é libertado e salvo de todo o castigo dos pecados pelas indulgências papais. Ele diz que isso está errado, isso não é verdade. Vamos lembrar que isso aqui ele escreve quando ele está ainda dentro da igreja. Então, ele não acreditava que, através do Papa, o chefe da igreja, né, e os demais membros, salvaria as pessoas desde que fossem pago as indulgências. Ele não acreditava nisso. Olha, a 27ª. Ele prega... Gente, está errado aqui. Ele prega que a alma, tá? Desculpa, é porque eu peguei esse quadrinho, que eu achei essas daqui bem mais fáceis para trabalhar com vocês, tá? E aí eu não tive como alterar aqui. Então, no caso, ele prega que a alma voa para fora do purgatório tão logo tilinte, quer dizer, tão logo o dinheiro seja jogado na caixa. Então, olha só, vamos entender isso aqui. Essa aqui está meio complicada quando a gente lê assim, né? Então, vamos entender o que ele diz com essa daqui. Se você pagou, né, isso em vida, você pagou para ter um pedacinho, olha isso, gente, um pedacinho lá no
céu quando você morresse, quando você já pagou, tá lá, registrado na igreja. Quando eu morrer, a minha alma, ela vai direto para o céu. E se eu fui uma pessoa que fiz muitas coisas erradas, mas eu, quando estou mais velho, vou lá e faço esse pagamento, eu também me livro de todo o pecado, porque então eu iria para o purgatório. O purgatório era o quê? O inferno. Então eu iria para lá. Mas eu paguei, eu me arrependi. Então, quando eu morrer, eu tenho um pedacinho no céu. Gente, até um pedacinho do céu era negociado pela igreja. Oi? Licença. O purgatório não é a parte que a pessoa. É quando depois que ela morre que ela vai ser julgada? O purgatório? Sim, seria mais ou menos isso. E dali, geralmente, desculpa, José, dali geralmente, fazia a separação, né? Quem ia para o céu, quem ia para o inferno. Entendeu? Sim, É obrigado. isso mesmo. Fez boa lembrança. Obrigado. Então, quem Então, comprasse não precisaria passar pelo purgatório porque o lugar no céu dela já estava marcado. isso, estaria Ah, tá. marcado. Né? Então, ela voava, né? Olha só, voa para fora do purgatório tão logo o dinheiro é jogado na caixa. Né? Olha que situação. E se a pessoa não pagasse? Ah, mas alguém da família pagasse, ela também estaria livre de todo pecados, então ela poderia ir para o céu. Eram uns pensamentos, gente, assim, muito triste que a igreja utilizava isso. E Lutero não concordava com nada disso. Por que que ele não concordava, gente? Porque ele leu a Bíblia. Ele sabia latim também, apesar de ser alemão, mas ele estudou para aprender o latim. Então, ele leu a Bíblia em latim e ele viu que lá não estava escrito nada disso. Por isso que ele se revoltou, né? Os cristãos deveriam aprender que todo aquele que vê um homem necessitado e não o socorre, e depois dá dinheiro para perdões, não está comprando para si a indulgência do Papa, mas a cólera de Deus. Quer dizer, olha isso. Então, se você passou por uma pessoa que está necessitado, com fome, doente, e você não ajudou, então, você não vai. Como é que você vai para. Você não ajudou. O pensamento da igreja, né? Você não ajudou aquela pessoa, mas você foi lá na igreja pagar para perdoar os pecados. Então, e ficou tudo certo, mesmo você não ter ajudado quem estava necessitando. Aqui é a ideia de Lutero. Ele diz que isso, né, isso estava errado. Se você não ajudou a quem precisava, que era o que Jesus fazia, ajudar todos os necessitados, então não adiantava você pagar nada. Não adiantava você pagar. Você tinha cometido um grande erro. Então, se você pagasse, o erro era esquecido? Não. Não, você teria que fazer algo para se arrepender e voltar a fazer a ajuda que você não fez. Então, era essa a ideia de Lutero, né? E aqui tem mais uma outra também que eu achei interessante. Porque o Papa não esvaziava o purgatório apenas por caridade, se o faz através do dinheiro que emprega na construção de uma basílica. Então, o que ele dizia? Que as pessoas estavam sempre a alma das pessoas estavam sempre sendo julgadas. Esse dinheiro que a igreja ia arrecadando, gente, era para a construção da basílica lá em Roma. A igreja estava arrecadando dinheiro para fazer uma grande construção em Roma. E todo esse dinheiro eles faziam para a construção. Então, veja que, né,
Por que o Papa não esvazia o purgatório apenas por caridade e faz porque as pessoas têm que pagar? Por quê? Porque o dinheiro era para a construção dessa igreja no Vaticano, que é hoje. Uma das igrejas, né? Tem um complexo grande de igrejas ali no Vaticano. Então, gente, era essas ideias que Lutero tudo achava errado. E aí ele vai escrevendo essas 95 teses, tudo que ele achava de errado. Ok? Aqui foi só para vocês terem uma noção, né? Porque no livro não citou nenhum exemplo das teses, aí eu achei interessante mostrar a vocês. Tudo bem? Alguém quer perguntar alguma coisa? O que é cólera de Deus? Cólera. Cadê? Onde eu vi cólera? Na 45. No 45, no final. Ah, tá. Mas a cólera de Deus. A cólera de Deus. Cadê? Não está comprando para si a indulgência do Papa. Mas a cólera de Deus. Ele dizia o quê? A revolta de Deus. Porque a igreja utilizava as palavras da Bíblia para fazer medo às pessoas. Então, eles colocavam da maneira dele. Então, ele está dizendo... Oi. Fala. Eu pensava que cólera era uma doença. Sim, mas aqui, nesse sentido aqui, seria a revolta, né, de Deus em ver tantas pessoas terem que pagar, né, muitas fazendo grandes sacrifícios, as pessoas pobres principalmente, né, para poder pagar e não ser julgado a não ter condições de ir para o céu, né? Quem era a igreja para julgar a alma das pessoas? Seria esse questionamento que Lutero fazia. Quem é a igreja? A igreja não é nada. A igreja não ia ver a alma de ninguém. Cada um é que sabia de si. Ok? Mais alguma pergunta? Tia, eu tô sem dúvida. Eu também. Sim. Fala. Não, tia, a gente está sem dúvida. Ah, tá. Não tem dúvida, tá? Desculpa. Tá bom. Então, gente, conhecemos aí a igreja luterana. Bom, deixa eu diminuir aqui. Não tem problema, não. Aí nós vamos ter na página 326 uma outra igreja. João Calvino, em Genebra, na Suíça. Né? Então, nós vamos ver que João Calvino vai pegar as ideias de Lutero. Ele também era outro monge da Igreja Católica, tá? Então, ele também vai começar a questionar sobre isso. Realmente, essa leitura não está relacionada com o que as pessoas da igreja estão dizendo. Então, Calvino, ele vai se basear no Santo Agostinho, né? Que diz que nós viemos ao mundo predestinado por Deus e a sermos salvos ou condenados. Gente, vai ter uma grande... vou colocar assim, vai ter um grande detalhe nessa igreja de Calvino. Ele vem com as mesmas ideias de Lutero, né? O Lutero na Alemanha, ele na Suíça. Só que ele vai dizer o seguinte: nós somos predestinados, nós já nascemos com o nosso destino traçado por Deus, a ser salvo ou ser condenado. Então, é isso que Calvino coloca, diferente de Lutero. Lutero diz o quê?
A pessoa se salva pela fé. Aí tem, desta forma, a nossa salvação não depende da fé e nem das boas obras, mas sim da escolha divina. O que ele vai colocar? Ele vai ativar, gente, um ponto muito especial, que é o ponto de trabalho. O trabalho, ele vai dizer, vamos voltar lá naquela classe da burguesia, que eram os comerciantes, que estavam crescendo. Ele vai, a Igreja de Calvino, quando ele diz que as pessoas nascem com destino já traçado por Deus, a ser salvo, porque aquelas pessoas que trabalharem, que fizerem sua vida através do seu trabalho justo, sem passar por cima de ninguém, essas pessoas estariam salvas. E aquele que não conseguisse fazer um trabalho correto e honesto, seriam condenados ao inferno, vamos dizer assim. Então, ele tem aqui, os sinais da escolha divina se manifestariam na vida dos indivíduos. O trabalho, a pureza de costume, o cumprimento dos deveres para com a sociedade e a família seriam alguns desses sinais. Então, esse cidadão teria também a sua vida abençoada por Deus, resultando no progresso econômico. Gente, imagina uma igreja que, por que ele vai tocar no ponto de trabalho? Porque a igreja dizia que, vamos colocar, aquela cobrança de juro, lá, quando surgiu lá no renascimento urbano, que as cidades começaram a crescer, quem emprestava dinheiro a juro, quem fazia negócios cobrando a mais, a igreja achava errado. A igreja proibia aquilo. Dizia que era errado cobrar juro. Mas olha só, a igreja cobrava por tudo. Ela não era errada. Mas o comerciante estaria errado. Então, Calvino, ele vai tocar nesse ponto. E vai ser, gente, um ponto, vamos dizer assim, crucial para que os comerciantes passem para essa nova religião. Os comerciantes, que são quem? Os burgueses. Então, imagina, a classe da burguesia estava crescendo. Não aceitava aquelas ideias da Igreja Católica e nem davam nada financeiro para a Igreja Católica. Já vou terminar, tá, gente? Já está em cima da hora, eu vou só fechar isso aqui. Mas essas pessoas vão adotar essa nova igreja. Eu não tenho que pagar nada nessa igreja e ela me estimula a ter cada vez mais vontade de trabalhar. Aí, gente, a burguesia, ela vai toda para essa nova igreja. Então, o crescimento da igreja de Calvino vai se dar muito em função do crescimento da burguesia. Então, todos aqueles que estavam trabalhando eram cada vez mais estimulados ao seu trabalho honesto e tal. Aí, quando ele coloca aqui também, a família, o comerciante trabalharia, teria sua família, a trataria bem, não deixaria faltar nada. Então, esse foi o ponto que ele diz predestinado. Eu fui predestinado a Deus, por Deus, para ter esse grande comércio, ter uma família boa, e eu estou crescendo no meu trabalho. Então, ele usa a predestinação. Eu fiz o parecer para vocês entenderem, mas é fácil. Lutero, as pessoas se salvam pela fé. Calvino, as pessoas nascem predestinadas a ser salvo ou condenado. Imagina, coitado, daquele pobre que nunca conseguiu
ter o seu negócio. Então, ele estaria condenado sempre. Então, na igreja de Calvino, um pobre que não tinha nada não podia também frequentar, porque ele não ia apresentar nada de falar do seu trabalho. Então, era meio discriminatório em relação aos mais pobres. Ok? Tudo bem, gente? Até aqui? Tudo bem. Tudo, tia. Tudo bem? Tá bom, então. Eu ia fazer essa pergunta agora, tia, dos pobres. É como se fosse entre aspas, né, uma seleção de pessoas com um certo poder financeiro, né? Gente, olha só, nosso tempo, né, já está em cima, infelizmente, mas demos uma boa caminhada aí. Eu vou... Essa folhinha que eu coloquei, não vou colocar essa semana, porque eu quero colocar quando terminar esse capítulo, tá? Então, na semana que vem, no dia 6, nós vamos terminar essa parte desse capítulo, finalizando o caderno 2. E aí, sim, eu vou colocar a folhinha na plataforma para você. Claudete, sua hora de desligar. Tia, você tá mutada. Do nada isso acontece. A chamada eu já fiz, acho que só entrou algumas pessoas no final, mas vou fazer para encerrar, tá? Ana Bárbara, Ana Clara, Arthur, Caroline, Daniel, Diana, Ellen, Gabriel Cabral, Gabriel Ribeiro, Júlia, João Gabriel, João Pedro, José Augusto, Júlia Lima, Laís, Lucas Felipe, Pedro Lucas, Rafael, Rafaela, Rebeca, Renan, Sabrina, Yasmin, Pedro Vitor. Alguém que não foi chamado? Eu, quem? Que está com esse nome aí? Júlia Silveira. Gabriel Brandão. Júlia Silveira, já anotei aqui. Mais alguém? Tiago? Ok. E quem quiser assistir vamos dizer, a aula novamente, vai estar disponibilizada lá na plataforma, tá? Mas se tiverem qualquer dúvida aí, pode ler o livro. Faz o exercício, gente, na página 324, para a semana que vem nós fazermos o fechamento, ok? Cadê a hora de ligar a câmera para me dar o tchau, pelo amor de Deus? Vamos lá. Cadê? Isso, cadê? Eu quero ver o tchau. Eu quero ver vocês, mas tchau, quero também vocês tchau, me dão tchau. Beijão. Aê! Beijo aí para vocês. Não tem tchau, problema quem tá deitado, quem tá descabelado. Isso. Aê, beleza. Aí sim. Tá bom, então, gente. Beijo para vocês. Boa semana. Tchau, tia Claudete. Tchau, Claudete. Tchau, Claudete. Tchau, gente.